Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo, uma alegria conversarmos mais uma vez aqui sobre o capítulo do dia. O capítulo de hoje é Amós 2. Começamos ontem, analisamos aqui várias expressões, como assim diz o Senhor, por 3 e por 4 transgressões de este ou aquele, expressões características de Amós. Vimos que ele foi chamado por Deus, não era filho de profeta, não foi educado nas escolas dos profetas, mas ele foi chamado por Deus para o ofício profético, e vimos que Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Não necessariamente chama os capacitados, mas capacita aqueles a quem Ele chama. E por isso que nós vamos seguir agora lendo Amós, e o capítulo de hoje, para mim, também tem várias expressões muito interessantes e que falaram comigo, Deus falou comigo através desse capítulo. Vamos fazer uma oração, lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no endereço PR Evandro Fávero, PR Evandro Fávero. Tudo certo? Vamos orar juntos. Querido Pai, ao abrirmos agora a Bíblia, mais uma vez pedimos a Tua sabedoria para compreendê-la, pois oramos no Teu nome precioso. Amém. Ok, então, Amós capítulo 2, ele tem 16 versículos. Ele aqui apresenta a ira de Deus contra Moabe, contra Judá e Israel. E Deus apresenta uma reclamação se queixando da ingratidão. É triste a ingratidão. Agora, a ingratidão para com Deus é pior ainda porque Deus é o nosso Criador. Deus nos fez, Deus nos redimiu na cruz do Calvário. Então, o mínimo que deveríamos entregar a Deus é o nosso espírito, a nossa atitude de gratidão. Bem, vamos ler alguns versos do capítulo 2. O capítulo 2, versículo 1 diz: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4, uma expressão que se repetiu bastante no capítulo 1 que lemos ontem, por 3 e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei Edom até os reduzir a cal. Aqui mencionado Amon, Moabe, localizada a sudeste de Israel, ela descendia de um dos filhos de Ló. Aqui diz queimou os ossos. Acreditava-se que esse ato profanaria os restos mortais de alguém que morreu em função de uma doença, um ato cruel na antiguidade, e seria uma grande desonra também para a memória das pessoas. Os versículos 2 e 3 dizem: Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, o alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. É uma linguagem forte, aqui chocante, para realmente mexer com eles. Queriote, mencionado aqui, era uma grande cidade moabita, era a sede do templo de Quemos, deus da nação de Moabe. E nos versículos 4 e 5, Judá era a vizinha de Israel, ao sul. Israel e Judá partilhavam de uma herança, uma língua, uma fé, uma aliança com o Senhor. A lei do Senhor também, seus estatutos, a base do juízo de Judá e de Israel era diferente do juízo das nações que Amós chamara para prestar contas diante deles. Judá e Israel tinham recebido a revelação específica de Deus no Sinai. Tinham uma revelação de aliança, uma relação de aliança especial com ele, e era um modelo de responsabilidade. Então, Deus revela através do profeta Amós uma advertência contra Moabe, assim como ele tinha feito com outras nações também. Ele também expõe os pecados de Judá e finalmente começa a sua acusação contra Israel. O fato é que Deus conhece todas as coisas, não podemos esconder nada dele, ele conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, ele conhece tudo sobre nós. E é por isso que às vezes ele revela coisas que nem nós mesmos imaginávamos que aconteceria conosco. Por exemplo, os israelitas do norte estavam envolvidos em injustiça, opressão e prostituição.
Eles eram ingratos para com Deus, apesar das suas misericórdias, né, temporais e espirituais. Então, ingratidão. Depois, um outro fato aqui que podemos ver na Bíblia, no capítulo de hoje, é que o juízo de Deus ele viria de maneira certa, sem qualquer possibilidade de escape, porque Deus conhece todos, cada um, um a um. E aparece, como vimos ontem, a expressão aqui novamente, por 3 ou 4 transgressões, ou seja, pela multiplicidade da sua maldade, pela multiplicidade dos seus pecados, Deus decide enviar fogo sobre Moabe para consumir os palácios de Queriote, que era a capital. Então, para destruir o mal, Moabe perecerá junto com seu rei e junto com seus príncipes. Aí, sabe, amigo, um dos grandes pontos aqui é a desobediência. E as consequências foram muito graves. Por exemplo, eles seriam destruídos pelo fogo. Essa profecia foi cumprida pelos babilônios, sob Nabucodonosor, em 586 a.C. Tendo conhecimento da lei de Deus, a responsabilidade de Judá diante do Senhor era incomparavelmente maior do que as outras nações. A vida de mentiras, idolatria vivida por uma geração se tornou padrão da próxima geração. Você tem que tomar cuidado com isso. A sentença de Judá revela a imparcialidade de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que pecar, diz a Bíblia, esse morrerá. Já vimos isso. Porque Deus conhece a cada um. Conhece você muito mais do que você mesmo. Sabe onde você está, sabe o que você está fazendo agora, sabe os seus pensamentos, sabe o que você sonha para o futuro, sabe os seus medos, sabe das suas frustrações do passado ou presente. Deus conhece tudo. Então agora, preparando um clímax para a série de mensagens do restante do livro, Amós, com força total, denuncia a Israel por injustiça, por crueldade, por incesto, por luxo e idolatria ilícitos, luxo ilícito e idolatria. Na predição mais longa do capítulo, que vai do versículo 6 a 16, isso aparece. Israel estava cometendo injustiças sociais, subvertendo o juízo por dinheiro, condenando por ninharias e oprimindo de várias formas o pobre. O caminho dos justos era pervertido. Mesmo os humildes, pacíficos, despretensiosos e geralmente piedosos se tornariam orgulhosos, autoconfiantes e não sentiam a necessidade de Deus em suas vidas. O santo nome do Senhor era profanado por crimes horríveis que eles praticavam à vista de outras nações. O Senhor repreendeu Israel por sua ingratidão, né, por sua falta de fidelidade, falta de amor, falta de apego à palavra do Senhor, por desprezarem a palavra profética dos profetas que foram levantados por Deus e que chegaram, inclusive, a desvirtuar o ministério. Por recusarem a repreensão, toda a segurança que julgavam ter seria como o chão tremendo em um terremoto. Todo talento de guerra seria inútil. Ninguém, nem o mais forte, nem o mais corajoso, poderia defender o seu território e se salvar. Judá e Israel gradualmente se afastaram de Deus por não dar atenção à sua voz transmitida pela palavra dos profetas. Olha, que isso não aconteça conosco hoje. Eles fecharam os seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Quando as pessoas fecham os seus ouvidos para a palavra do Senhor, para a Bíblia, estão fechando a avenida pela qual o Espírito Santo tem acesso. E o Espírito Santo quer tocar na tua vida, ele quer transformar você, ele quer mudar a tua família, quer mudar teus hábitos, quer fazer de você uma pessoa mais feliz, quer fazer de você uma pessoa reavivada. Mas você precisa decidir. Você precisa tomar a sua decisão e dizer: eu sou de Jesus. Já fiz minha escolha. Amém? Que lindo. Que cada um de nós tenhamos no nosso coração este desejo, esta oração. Senhor,
Dá-nos um espírito sempre disposto a ouvir e a obedecer. Um espírito disposto a ouvir e a obedecer. E como vamos ouvir o que Deus espera de nós e obedecê-lo? A Bíblia é a resposta. Ela é a carta de Deus falando ao nosso coração. A carta do Senhor que fala a cada um de nós. Cada dia, cada manhã. E, portanto, nesse final de nossa reflexão, eu quero apenas desafiá-lo a seguir ouvindo a voz de Deus. Desafiá-lo a seguir sendo fiel ao Senhor. E Deus se transformará cada momento, cada dia, diante das dificuldades te dará forças, Ele te ajudará. Bem, vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção e agradecendo a Ele porque Ele cuida de nós? Oremos então. Querido Pai e bondoso Deus, nós te louvamos pelo perdão que há em Cristo Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor tem dirigido a nossa vida e entregamos tudo o que temos, tudo o que somos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã seguimos juntos nessa caminhada agora lendo o profeta Amós, dentro do Revivados por Sua Palavra. Amanhã vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 3, Castigo contra a Maldade de Israel. Que Deus te abençoe e fica com Deus. Lembre-se, seja revivado por Sua Palavra.